E aí, amigos do AlphaCast, estamos de volta aqui para mais um podcast com vocês, com mais uma daquelas figuras ilustres do cenário excelentíssimas aqui. Paraense, né? Artístico, cultural, Tamo lá, estamos indo. político, porque não, Exatamente. nós estamos Claro, receber claro. a ala política. Deixando bem claro aqui que o nosso podcast não tem um posicionamento político. Nós, logicamente, aqui que apresentamos temos os nossos, mas o objetivo do podcast aqui não é divulgar nem promover nenhum tipo de lado político. Então a gente vai receber político de direita, de esquerda, tanto faz. E a gente está recebendo aqui, eu acho que, se eu não me engano, é o nosso primeiro político. Desde que Deve ser, é o nosso primeiro político, desde que nascemos. E ele é, cara, é um currículo longo aqui para eu tentar explicar. Sabe Ele nem falar. jurisconsulto, ou seja, ele elabora leis, faz essas paradas aí que eu não sei nem dizer o que é. Ele tem um instituto, uma espécie de ONG também, poderia dizer. Isso, Benedita Úrsula. Ele trabalha com índios e nessa questão de direitos indígenas, né? Direito ambiental. Direito ambiental. Ele é um ambientalista de direita. Aí sim, A interessante. gente vai falar sobre isso, porque eu quero entender. Não que não possa, né? Mas aí não é Comum, não é comum a tão gente ouvir comum. essa questão de... E é bom a gente saber que tem. É lógico, é porque muito quando bom. fala de políticas ambientais verdes, a gente já lembra da Marina Silva. Aí, Inclusive, esse ano é o ano dela aparecer de novo, né? Eleição aí ela vai aí aparecer. complica um pouco. Então, pode te apresentar aí para os nossos espectadores, olhando nessa câmera, e dizer quem tu é, assim, porque eu não soube explicar direito, cara, é muita coisa. Certo. Enfim, meu nome é Gedeon. Eu sou da área política, porque já fui candidato, estou pré-candidato agora atualmente ao Senado da República. Eu sou maestro de formação de conservatório e desenvolvo um trabalho social muito grande em comunidades vulneráveis, em comunidades indígenas, e já há algum tempo eu venho realizando esse trabalho voltado para o social. Eu sou um ambientalista porque eu digo que o meio ambiente precisa ser preservado, mas de forma sustentável. Essa que é a questão, né? É o desenvolvimento sustentável. Então, você não pode pensar no meio ambiente voltado apenas para si. O meio ambiente ele tem uma proteção integral que se destina também àqueles que se utilizam dele. A subsistência de quem mora aqui na A Amazônia, por exemplo. subsistência de quem mora na Amazônia, de quem depende da Amazônia, de quem depende das florestas, dos rios, do peixe, da caça. Então você não pode tirar esse agente que mora nessas áreas e tolhê-lo em relação a tudo aquilo que o meio ambiente oferece. Porque é muito fácil o cara que mora lá em São Paulo, Rio de Janeiro, né, zona sul de São Claro. Paulo, Leblon, levantar uma placa dizendo preservem a Amazônia e impedir que as pessoas plantem, que as pessoas colham, que as pessoas que moram na Amazônia produzam de alguma forma nessas terras. Porque quem está aqui que está sofrendo as consequências, né? Exatamente. O meio ambiente ele é totalmente sustentável. E se você não pensar dessa forma de ter um meio ambiente sustentável, você vai acabar destruindo quem depende do meio ambiente, porque o aspecto vital daqueles que moram naquela região. Por exemplo, os pescadores, os ribeirinhos que precisam sobreviver. Tem um período defeso, sim, mas naquele período eles têm o açaí, eles têm como plantar uma hortaliça, mas eles precisam pescar. E você não pode impedir os ribeirinhos de pescar porque eles sobrevivem daquilo. Então, por isso que o meio ambiente ele deve ser autossustentável. Mas aí, como eu tô te falando, quando tu chega e se apresenta como ambientalista no meio das pessoas, no meio do próprio meio político, e ao mesmo tempo tu diz que tu é de direita e tudo mais, Sim. provavelmente apoiador do governo Bolsonaro, Sim. tu não causa um espanto nas pessoas? Olha, eu sou... Quem me conhece sabe, quem já acompanha a minha vida política sabe, eu sou realmente de direita, eu tenho um pensamento voltado, como eu te falei, para a área ambiental, porque é algo que eu já venho convivendo há bastante tempo e que eu defendo por acreditar que nós precisamos ter um meio ambiente protegido. Contudo, eu não chego a descambar para o radicalismo, no sentido de que esse meio ambiente não possa ser explorado de forma sustentável. Você precisa, porque você depende do meio ambiente. Se você está gerindo uma cidade, fazendo a gestão de um município, você precisa proteger o meio ambiente daquele município, mas também você precisa explorar
para você dar uma forma de vida melhor para aqueles munícipes. Se você está numa região como a Amazônia, então o governo do estado do Pará, por exemplo, quando aderiu à temática do mercado de carbono no estado. Então você tem um potencial muito grande dos rios, das florestas, onde você pode vender esse crédito de carbono a países que não conseguem fazer essa proteção, que não tem tanto quanto tem o Brasil, de florestas, rios, da fauna, da flora. E o nosso estado do Pará, ele é riquíssimo em relação aos créditos de carbono. E você pode utilizar as comunidades tradicionais, os povos indígenas, os agricultores, os lavradores, os pescadores, para que eles utilizem essa região onde eles estão e vendam esse crédito de carbono. Isso é maravilhoso. A ideia é ótima, né? No papel é uma coisa linda, tu vender crédito de carbono, ou seja, tu sustenta ali a terra, tu produz de forma consciente e acaba ganhando dinheiro por justamente trabalhar dessa forma mais durante o período em que você estiver, por exemplo, se você faz um contrato, que geralmente funciona como contrato, você faz um contrato com uma empresa, por exemplo, uma Gol da vida, que aderiu já ao mercado de carbono. Você faz um contrato, eles vão lhe pagar um determinado valor e naquele período você não pode desmatar a área. Mas essa é a minha dúvida, porque funciona o mercado de carbono, porque até onde eu sei, existe uma dívida enorme internacional, como outros países têm com o Brasil. Eles assinaram que iriam pagar esse crédito de carbono, mas até hoje o Brasil, se eu não me engano, está cobrando esse débito e não é... A dívida não é paga. O mercado de carbono ele está iniciando em todo o mundo. E tem você observa algo bem mais encorpado na Europa, inclusive que serviu de modelo para o Brasil. Eu tive a oportunidade de ser o redator do projeto que regula o mercado de carbono no Brasil e que tramita no Congresso de iniciativa do deputado federal Kleber Verde, do Republicanos. Então, com muita responsabilidade, juntamente com outros parceiros, como o Dr. Daniel Cavalcante, um grande ambientalista, nós pensamos no modelo orientado pelo europeu, para que o brasileiro também aderisse a essa cultura de proteção do seu meio ambiente e ajudasse outros países a proteger. Então, o objetivo é a redução dos gases de efeito estufa na atmosfera. E isso se dá, sim, mediante o mercado de carbono, a venda desses créditos. Mas então, pelo que eu entendi, o sistema desse teu projeto que tu escreveu, que tu foi o redator, ele é a nível nacional, no caso. A nível nacional. Que não existia, mas eu tô falando do nível internacional. A nível internacional... Eu acho que não está funcionando a contento, né? Porque... Não está, porque a maioria dos países que participaram da Convenção de Paris sobre as mudanças climáticas que substituiu o protocolo de Kyoto, digamos assim, para o público entender, a maioria desses países não protege o meio ambiente. E não estão pagando crédito de carbono. Não pagam. Agora, qual a forma de compensação? Eles procuram países como o Brasil, países da Amazônia legal, digamos assim, países onde tem a região amazônica fora do nosso nicho territorial, procuram esses países para compensar o que eles degradam em relação ao seu meio ambiente. Então você tem a China, que é uma grande poluidora, que ela procura países que queiram vender o seu crédito de carbono, entre esses o Brasil. Daí o ponto, eu diria, nórdico, porque se você observar quando você fala em China, procurando crédito de carbono no Brasil, vai fazer um contrato, aí na cabeça do brasileiro já vai imaginar na questão de que a China já está querendo se apropriar mesmo das riquezas brasileiras. Eu tive a oportunidade de participar de confeccionar um contrato de uma multinacional em relação a uma área indígena, onde aquela multinacional ela fez uma minuta de contrato e eu fui analisar em relação à parte daqui do Brasil, né? E lá estava falando em relação ao acesso livre naquela região que seria do crédito de carbono em relação à biodiversidade daquela região. Aí eu digo, Pera lá um pouquinho. Porque você observa ali uma intenção de querer entrar na biodiversidade da região amazônica.
Esse contrato acabou sendo declarado nulo pela Justiça Federal e não foi avante. Não foi avante. E eu vejo muito isso, essa discussão política aqui no Brasil, né? E fora também, as famosas gretas aí da vida, que vira e mexe aparece para querer se preocupar com o meio ambiente, né? E Macron, enfim, essa galera toda aí. E geralmente são políticos ou militantes que flertam muito, ou são de esquerda, que dizem o seguinte: os Estados Unidos poluem muito, ele tá acabando com a camada de ozônio, os Estados Unidos, nós vimos aí até há umas 2 décadas atrás o Al Gore, né, famoso ali, norte-americano, né, que chegou e olha, em 2014 o mundo vai acabar, vai derreter a geleira por causa do aquecimento global e parará. Estamos em 2022, aguardando aí a profecia do indivíduo e nada. Mas a questão é, tu não acha que tem muito interesse, tem muito financiamento, digamos, vamos colocar a China financiando, por exemplo, esses grupos ou esses políticos de esquerda para poder, entre aspas, vamos atacar aqui os Estados Unidos e defender aqui a China. A gente não vai falar muita coisa deles, sabendo que eles poluem muito mais do que os Estados Unidos, por exemplo. Conectando aí a isso, em 2018, 19 e 20, o Brasil teve no centro do alvo das críticas sobre meio ambiente. Sendo que o Brasil não está nem entre os 10 mais poluidores do mundo. Exatamente. Assim, o que eu sempre costumo dizer é que a Europa não está preocupada com as árvores do Brasil, e sim com o subsolo. Porque se estivesse preocupado com as árvores, bastava plantar árvores lá no território deles. Exatamente. E daí que está eu diria que o feeling do negócio, porque o parlamentar brasileiro, o Congresso brasileiro precisa estar muito atento em relação a qualquer forma, eu diria que, ainda que velada, dessas potências internacionais, países, empresas, multinacionais, ONGs, de querer adentrar no Brasil como uma forma de querer proteger o meio ambiente, mas na verdade se apropriar das nossas riquezas, do nosso solo, da nossa biodiversidade, da fauna, da flora. Então, assim, é preciso que nós tenhamos parlamentares preocupados com a proteção efetiva do meio ambiente brasileiro. A questão da Amazônia, que se teve na época do último governo Macron, em relação a que se torne uma área de preservação internacional. Isso, quase não nasce de perto, né? Isso realmente uma área de proteção internacional na qual, uma vez se fosse assim convencionado, qualquer país da Organização das Nações Unidas poderia livremente intervir e o Brasil perderia a sua soberania sobre a Amazônia, o que é totalmente impensável. E, lamentavelmente, há políticos que apoiam isso. Os famosos traidores da pátria, né? Que jogam aí e, inclusive, pela Constituição é crime, né? O cara tá justamente passando informações ou ajudando outras nações estrangeiras, né? Dentro do nosso território aqui. Exatamente, é um crime de lesa pátria. Tu falou sobre o Brasil perder a soberania sobre o território, e como tu trabalha muito com povos indígenas, como tu também já tinha falado pra gente aqui, não tem a questão de demarcação de terras indígenas de forma exagerada, eu diria, e grande parte do território brasileiro acaba sendo demarcado como terra indígena, e essas áreas demarcadas passam a não ser mais, de certa forma, Brasil. E já ouvi falar até na criação de estados indígenas independentes do Estado brasileiro. Realmente, essa é uma preocupação, na verdade, que remonta a 1910, quando foi criado o Serviço de Proteção ao Índio pelo Nilo Peçanha, que foi o primeiro presidente negro da história do Brasil. Nilo Peçanha, ele pensou num serviço que conseguisse contemplar todos os territórios indígenas e prestar, de alguma forma, uma assistência aos povos indígenas no Brasil. Após Nilo Peçanha, você teve em 1967 a criação da FUNAI, no governo Costa e Silva, e posteriormente o Estatuto do Índio no governo Médici. Então, o Brasil, a partir desses estatutos, desses diplomas legislativos, começou a iniciar um processo de demarcação dos territórios indígenas no Brasil, que hoje é cerca de 896 mil índios em todo o território, catalogados, pode haver mais.
Agora, o que se observa é que a FUNAI, que de uma forma ou de outra substituiu o Serviço de Patrimônio ao Índio, lá de 1910, existe uma manipulação política muito grande quanto à delimitação, à demarcação desses territórios. E daí o grande problema, porque vem um senador tal, vem um deputado tal, vai lá, fala na FUNAI, influencia, e a FUNAI começa a fazer uma delimitação que não está de acordo com a historicidade dos próprios povos indígenas. Eles, inclusive, reclamam. Eu tive o desprazer de conduzir uma audiência, eu digo desprazer que para mim realmente de conduzir uma audiência na Justiça Federal, uma audiência de conciliação, onde os indígenas estavam descontentes em relação à demarcação empreendida pela FUNAI, e que não deixou descontente só os indígenas, mas também os fazendeiros. E os fazendeiros estavam ameaçando os indígenas de matá-los. A FUNAI, influenciada por um parlamentar do nosso estado, que eu não vou citar o nome, pois é, mas influenciada por este ser das trevas, acabou fazendo uma demarcação para, digamos que, agradar o interesse daquele parlamentar. Isso causou um conflito muito grande, inclusive com mortes. Então você observa que a FUNAI precisa ter uma renovação, certo? Então, por exemplo, inclusive nesse projeto de lei que eu fui o redator, nós nos direcionamos a criar uma secretaria que funcionasse ou fizesse às vezes da FUNAI como uma forma de tirar um pouquinho esse protagonismo do órgão indigenista, não porque não sirva, mas porque está muito corrompido. Muito corrompido. E, na verdade, não é o único órgão público. Quem dera fosse um dos poucos órgãos públicos no Brasil que estão corrompidos e serve como cabide ali, né? De empregos ali, justamente para colocar os cupichos de muita gente que chega ali, né? Isso é muito triste, né? E eu cresci, eu creio que eu vá morrer e não vai haver uma resolução disso. É que nem a questão, por exemplo, vamos fazer reforma agrária. Olha, antes de mim já se falava nisso, já vou morrer e nada de ver de fato uma coisa acontecendo. Né? Parece que realmente não há interesse prático de se resolver esses problemas no Brasil, né? Porque resolver não dá dinheiro, não dá voto e por aí vai. Exatamente, quando se fala, na verdade, um discurso um pouco, eu diria, um pouco fora de rota, da rota que pensou o Constituinte de 88 em relação à reforma agrária. E se você olhar um pouquinho mais para trás, João Goulart caiu por conta disso. Por querer, digamos que, potencializar demais a reforma agrária. Porque no Brasil, quando você fala em reforma agrária, você vai ter alguém de um certo movimento que vai querer invadir terra alheia, pensando que se está pleiteando ou protestando pela reforma agrária. A reforma agrária, ela obrigatoriamente deve respeitar o direito à propriedade. Você faz reforma agrária protegendo, respeitando o direito fundamental à propriedade, que é uma cláusula pétrea da nossa Constituição. A Constituição no Brasil está sendo muito desrespeitada, inclusive pelo nosso próprio Supremo Tribunal Federal, que em diversos julgados tem, por um viés político partidário de alguns ministros, tem se direcionado ao desvirtuamento da interpretação, da exegese do texto constitucional. Se o Constituinte decidiu dessa forma, se essa foi a vontade do Constituinte, você deve respeitar. Toda lei existe um espaço ali para interpretação, isso não precisa ser advogado, não ter estudado direito para ter uma noção que sim, existe ali um espaço para interpretação de cada juiz e tudo mais, mas também não se pode ter uma interpretação inversa daquela que o texto está dizendo ali, né? É gramática. Eu fico com uma frase do ministro Paulo Broussard: o juiz não pode atuar como legislador positivo. O ministro, ele não pode atuar como se fosse o próprio constituinte. O Supremo Tribunal Federal atua como intérprete, como guardião da Constituição, não pode de forma alguma tentar manipular o seu texto ou utilizá-lo para fins pessoais ou partidários. E pior, eles dizem o que eles tinham feito antes. Tipo, em 2000 e tanto, eles dizem que é X. Aí eles criam lá a jurisprudência. Um ano depois, eles mudam aquilo ao bel prazer. Então, é uma insegurança jurídica
tremenda no Brasil. A gente não sabe nem o que é certo mais o que é errado, porque o que é certo hoje, amanhã está errado e vice-versa. O que eu particularmente, é uma crítica e é um protesto constitucional enquanto cidadão, e se não puder mais fazer esse protesto, então nós estamos vivendo, na verdade, uma ditadura. Mas qual é a solução? A ditadura da Pois Tônia. é. Os poderes da República, eles são independentes, mas harmônicos entre si. Então, esse é um princípio que foi consagrado pela Suprema Corte Americana, chamado Checks and Balances, princípio dos freios e contrapesos. Então, na medida em que o Poder Judiciário se miscui em relação às funções constitucionais do Poder Legislativo e Executivo, precisa haver um chamamento à ordem. E daí que muitos criticam, mas constitucionalmente você tem o artigo 142 da Constituição Federal, na qual o texto é explícito em que as Forças Armadas elas podem sim ser convocadas por qualquer um dos poderes que estiverem sendo tolhidos em suas funções constitucionais para assegurar, para garantir a lei e a ordem. E então essa é uma previsão que está na Constituição, não de interrupção da democracia, não de interrupção do Estado democrático de direito, mas como uma forma de resguardar, como uma forma de proteger o próprio Estado em si. Como a própria nomenclatura diz, o Estado é democrático, mas de direito. Então, o Poder Judiciário precisa respeitar o Poder Legislativo, o Legislativo respeitar também o Poder Judiciário, e o que se observa no Brasil é uma onda de desrespeito recíprocos, mútuos. Então, o Judiciário se excede, porque são seres humanos, juízes são seres humanos. E eles se excedem, porque também aquele princípio da neutralidade, na verdade, não existe. Então, no momento em que o ministro profere uma decisão, o plenário da Corte deveria, de forma parcimoniosa, tentar diminuir aquele conflito, mas pelo contrário. Então, se o Poder Judiciário exacerba nas suas funções, se o Poder Judiciário está, digamos que, exagerando, né, no controle ali da constitucionalidade de leis, de atos normativos, o Poder Legislativo precisa se chamar para um diálogo. O Poder Executivo precisa chamar para um diálogo. Eu sou defensor da criação de um órgão de crises no Brasil, particularmente. Eu sou defensor de que se crie um órgão, uma instituição, e que se faça isso por meio de uma emenda, e que esse órgão seja congregado pelos presidentes do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, e que eles, sempre que acontecerem isso, se sentem, dialoguem e cheguem a um denominador comum para resolver, para dirimir a controvérsia. Agora que o Legislativo precisa sim respeitar o Judiciário, decisão judicial se cumpre ou se recorre. Mas o Judiciário precisa também observar que ele não pode atuar como legislador positivo. Se o legislador criou uma lei, o Judiciário precisa respeitar dentro do limite da interpretação da exegese, mas não pode ultrapassar esse limite. Daí a teoria dos limites dos limites. Sim. Você não pode ultrapassar, porque senão fica complicado. A gente vive numa república. Nunca ninguém imaginou que a gente ia ver um deputado federal preso porque falou merda, falou besteira, tanto faz. Quantos parlamentares já falaram besteira? E ameaçaram o próprio presidente. Então, você observa, de certo modo, daí que eu te falo, o viés partidário, quando ele adentra no judiciário, se torna realmente uma ala muito perigosa. E o samba que você pode ter daí é um conflito institucional muito forte, porque o judiciário ali é o limite, é a última trincheira que você pensa em adentrar para resolver uma situação, para dirimir a controvérsia. Aí você tem um Supremo que se revestiu de uma camisa política que eu não sei te dizer qual seria a solução, senão aquela. No Brasil a gente vem sofrendo vários golpes, faz aí um bom tempo que é um golpe atrás do outro. O primeiro foi a proclamação da República, alguns dizem, né? O primeiro golpe. Exatamente, naquela época do Marechal Deodoro da Fonseca, juridicamente falando, a proclamação da República foi um golpe. Um golpe contra o sistema de governo da época, que era o Império. E ali ele proclamou uma república, destituiu a pessoa constitucionalmente legitimada para assumir o controle da nação e inseriu uma nova forma de governo. E você teve outras ocorrências ao longo da história, como
de 1964. Agora, eu diria que quando você defende a pátria, você não dá golpe, você está fazendo uma defesa legítima do seu país, da nação. Então, o que muito se grita de golpe, muitas das vezes as pessoas tentam pregar essa, digamos que essa doutrina pela via inversa. Porque, na verdade, o maior golpe que está dando são eles. Porque vão contra o Estado democrático de direito, onde eles falam tanto democracia, e eles não entendem o que é democracia, porque não respeitam a opinião dos outros. Quem é contra a opinião deles está errado, não presta. É uma pessoa condenada ao inferno. É uma pessoa que é um réprobo, né? Então, que democracia é essa que só serve para uma pessoa, para um viés político, para um partido, para uma ideologia? Democracia de todos, democracia, é o povo no poder, o poder de todos. Então, se não observar a integralidade, o pluralismo político, você não pode querer dizer que é democracia. Pode falar um pouco da tua atuação nos teus trabalhos com povos indígenas e pessoas carentes, né? Tu tem uma instituição também que promove várias ações. Pode dizer um pouco disso pra gente? Pois é, desde 2020 eu decidi criar um Instituto Benedita Úrsula em homenagem à minha avó, uma mulher muito aderida às causas sociais. Ela era uma mulher que ela nunca quis casar, que ela diria que ela falava que ela não queria ser dominada por homem nenhum. Era meio feminista. Brava. Mas ela sempre foi muito aderida às causas sociais. E quando ela faleceu, com uma forma de manter a sua memória, eu decidi criar o Instituto Benedita Úrsula Ibu. Ao longo desses 2 anos, nós já fizemos mais de 1000 atendimentos em processos, em ações sociais, atendimentos comunitários. Temos um corpo de advogados voluntários, pessoas que aderiram ao projeto de ajuda ao próximo. A nossa missão, como eu digo, a nossa missão é ajudar ao próximo. Temos poucos recursos, mas mesmo diante do nosso pouco, a gente consegue ajudar pessoas, associações, instituições civis, igrejas. Temos 2 comunidades que me chamam muito assim, a atenção e que mexem muito comigo, que são as comunidades de Santa Isabel, que faz questão de falar o nome, Loteamento Quenã e Nova Esperança, onde eu ali chegaram na verdade até mim, até o nosso instituto, porque eles estavam na iminência de uma reintegração de posse por uma determinada empresa. Nós chegamos ali, conseguimos dirimir aquela controvérsia, conseguimos conciliar os ânimos e estamos mantendo eles em sua posse. A luta continua, mas a gente está fazendo um trabalho muito interessante. Então o Instituto ele se direciona nesse sentido. E também em relação aos indígenas, é um trabalho, como te falei, que nós já vemos fazendo há uns 6 anos, voltado ao respeito dos usos, costumes e tradições dos povos indígenas e principalmente em relação ao direito de renda e patrimônio do indígena. Eu falo sempre que o indígena é o povo, a gente, enquanto genes, mais injustiçado deste país, porque foram os primeiros brasileiros. Quando os portugueses chegaram aqui, eles estavam, essa era a terra deles, chegaram, foram colonizados, as suas terras foram dissipadas e na atual conjuntura da Constituição, o índio não tem terra. E não tem terra e não pode explorar a terra que tem, porque precisa de uma intermediação, de um cabresto da FUNAI com todas as vênias, e que tolhe esse índio de ter um usufruto. Falaste na palavra que eu queria citar. Independência e autonomia em relação às suas riquezas naturais. Então, se eu sou um indígena, na minha terra tem uma riqueza, e alguém for explorar, por que o dinheiro daquela riqueza vai para um órgão tal, para um fundo, para um fundo que é um fundo, um fundo sem fundo. Então eu já fiz várias teses nesse sentido, inclusive em relação a Belo Monte, Belo San, no sentido de que esses povos sejam indenizados, sejam compensados. Porque a empresa faz a exploração e dá para determinado órgão, para determinada entidade, e o indígena não vê. Claro. Porque espera que uma injustiça. E é um negócio complicado isso, né? A questão do indígena, porque eu vejo muitos
diversos outros países preocupados com o nosso indígena. Oh, meu Deus, o indígena brasileiro, coitado, não tem terra. Chega a ser até hipocrisia, porque a gente vê países, por exemplo, os Estados Unidos reclamando da condição do indígena brasileiro, mas a gente tem nossos indígenas. E ele lá? Dizimaram praticamente. A gente tem realmente território indígena nosso aqui, demarcado e tal. E nos Estados Unidos, né? Aqui, a gente tem a questão do indígena. Mas lá, além de eles não terem, é a questão do preconceito que eles ainda tem lá. Né? Uma mazela social que eles têm muito forte lá. Então eu vejo muito como preconceito essa questão de outras nações querer apontar o dedo pro Brasil e dizer, olha, vocês têm que fazer assim, por favor, né? Apontando o dedo e não tem moral nenhuma. Né? Porque vai chegar um momento, e a guerra agora, por exemplo, que a gente está tendo da Ucrânia com a Rússia, nos desperta para isso, né? A gente não vai poder ficar refém, a União Europeia, a OTAN, os Estados Unidos vai defender o Brasil no caso de invasão. Não vai. Nada. Então é a gente e Deus só. Né? Então a gente tem que realmente ser autossuficiente, inclusive, nisso. E como tu é candidato, né? Pré-candidato, a gente não pode nem falar candidato. Cada regrinha é idiota, né? Não pode falar candidato, pré-candidato. Eu quero saber de uma forma de solução para isso, porque o Estado trata o índio como se fosse um incapaz. É lógico que existem vários níveis tem os isolados, como tu estava explicando também, que fica difícil ele cuidar das suas próprias... ser inserido no mercado capitalista, no caso. Não tem, é difícil. Mas tem índios mais inseridos, sim, que poderiam receber palestras e serem ensinados a cuidarem das suas próprias vidas financeiras, inclusive. Produzir na sua terra, plantar, colher e serem inseridos no mercado de capital mesmo. Exatamente, brasileiro. Exatamente. A comunidade internacional, já há algumas décadas, ela tem olhado para os povos indígenas de uma forma muito especial. Tanto que foi ratificada a Convenção de 1969, a Convenção também 169, no âmbito da Organização das Nações Unidas. E essa Convenção 169, ela se destina a resguardar os povos indígenas e, dentro do seu arcabouço jurídico convencional, ela concede aos povos tradicionais, às comunidades tribais, aos indígenas, aos civícolas, a independência, a autonomia, e ela se encaminha para uma tese que eu defendo muito, que é a extinção do regime tutelar indígena. Então você não pode ver o índio como incapaz. O índio é uma pessoa capaz. Sim, tem uma forma de vida diferente, sim. Uhum. Tem um estilo que é o estilo dele, é a cultura dele. Agora, aquilo que foge da sua cultura, você não pode considerar como se fosse algo aberrante, incapacitante, porque é a forma de vida. Então, assim, dentro desse contexto, você tem 3 espécies de índios. Você tem os índios isolados, você tem os índios em vias de integração e os integrados. Eu defendo que para os em vias de integração e os integrados haja extinção total do regime tutelar indígena e que eles possam celebrar contratos, que eles possam praticar plenamente todos os atos da vida civil sem a intermediação da FUNAI, a não ser como fiscalizadora para evitar excessos e abusos. Eu tenho uma impressão, acho que tu que está mais inserido nisso vai poder dizer se eu estou enganado ou não, mas eu tenho uma impressão que existem certos grupos na sociedade, políticos ou não, que parecem que olham para o indígena como um animal de zoológico, né? A impressão que tem grupos aqui na sociedade brasileira que olham para o indígena como um animal que deve ser enjaulado, ficar ali na aldeia, para o quê? Servir tipo zoológico. Vamos lá, olha ali, meu filho, olha o indígena como eles vivem lá, que legal, né? Uma visão preconceituosa contra os indígenas. Tu vê isso também dessa forma ou é uma visão errada que eu tenho? Eles colocam o indígena como se fosse um espetáculo, é uma visão europeizada, com todas as vênias. Eu, citando um caso, eu atuei na confecção de um contrato de um indígena, e ele era um jovem jogador e ele queria celebrar o contrato com um clube de futebol de Dubai. Ele não conseguiu, num primeiro momento, celebrar porque a FUNAI impugnou. Meu Deus! Porque ele não podia fazer o contrato, ele era um índio em vias de integração, mas um excelente jogador. A pessoa que estava intermediando, um amigo meu, né, um sueco, e ele achou aquilo um absurdo. Eles entraram na justiça, nós fizemos a defesa desse indígena, a Justiça Federal considerou que o direito
no caso o direito à autodeterminação, legitimaria a celebração direta do indígena com esse clube sem a intermediação da FUNAI. Então foi uma demanda vitoriosa, mas para você observar como o próprio órgão indigenista, no atual contexto, em relação à pessoa que está presidindo na frente, tem uma visão muito, muito limitada em relação aos povos indígenas. Perfeito. É um absurdo, né? Absurdo é pouco. A Mariana Chauína dizia que odiava a classe média. Uhum. Eu odeio o Estado, cara. Como é que... Anarcocapitalista. Eu sei que precisa existir um nível de Estado ali. Uhum. Eu entendo, lógico, eu não quero a extinção do Estado. Mas olha o nível de intervenção que o Estado julga ter na vida de uma pessoa. Uhum. Decide. O índio é um excelente jogador ali. O rapaz que é indígena é um excelente jogador. Tem a oportunidade de se jogar em um clube, melhorar de vida, ajudar sua família. Não. Tu é índio, Tu tem que ficar aqui. Absurdo. É isso, Como cara. você falou, querer colocar o índio numa jaula. Isso, como se fosse um animal de zoológico, uma coisa absurda. Ei, Gabi, tem como trazer uma aguinha lá? Por favor, aqui. Tá acabando aqui a nossa, por favor. Não, ele vai trazer a garrafa. trazer a garrafa. A garrafinha. Obrigado. Pois é, mas aí eu tava falando solução. Tu disse que defende uma espécie de órgão que mediasse essa situação. Em relação aos poderes da Os poderes, República, a tutela eu do sou índio. defensor. Em relação aos poderes da República, a forma de nós chegarmos... porque eu digo sempre, o Supremo deveria ter a função, porque constitucionalmente mas na prática não está funcionando, ele deveria ter a função de dirimir as controvérsias institucionais. Então, se está havendo uma cisão entre o Legislativo e o Executivo, ou se houve uma decisão de um ministro que contrariou todo o pacto federativo por conta de uma situação meramente partidária, a Suprema Corte reunida deveria ir no sentido de dirimir a controvérsia, de retirar, digamos que, aquela forma, digamos que unilateral de um ministro pensar, levando para o colegiado. Eu acho que uma das soluções seria diminuir o número de decisões monocráticas nos tribunais. Perfeito. Porque é um colegiado, Uhum. é um tribunal. Tribunal, um colegiado, você tem os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais, você tem os regionais do trabalho, as cortes superiores, como o Superior Tribunal de Justiça, entre outros, e o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão de cúpula do judiciário. E aí, dentro do Supremo, você tem uma gama de decisões monocráticas de importância para a República, e que um ministro anula o ato de todo um Congresso. Isso é um absurdo. Então, assim, cara. com todas as vênias, aos que entendem de modo contrário, eu entendo que em algumas matérias, como as matérias afetas ao Pacto Federativo, à independência dos poderes, eu sou favorável de que haja uma emenda constitucional, porque o Supremo se Mas não tu vai ter fazer. essa coragem Mas lá? absolutamente, meu amigo. É Eu isso não que eu vou quero pensar saber. duas vezes. É isso que eu quero saber. Eu já tive a oportunidade de ser o redator de várias emendas à Constituição, não vou falar nome de políticos aqui porque não vem ao caso, Uhum. mas eu não teria nenhuma dificuldade em criar um texto, uma PEC, no sentido de inserir na Constituição, no que pesa você dizer, mas seria inconstitucional porque deveria ser por iniciativa do próprio presidente do Supremo. Existe uma previsão constitucional nesse sentido. Mas o Congresso poderia, através de um diálogo, sim, apresentar uma emenda para se inserir dentro desta competência um limite às decisões monocráticas que afetassem o Pacto Federativo. Esse é um viés que eu acho plausível e que eu me comprometo a fazer, sim. Tanto esse quanto a criação de um órgão gestor de crises institucionais permanente. Não é só quando está tendo uma crise muito acentuada, não. Tem que ser um órgão permanente para evitar que a crise aconteça. Porque geralmente quando a crise acontece, o resultado é trágico. São as tragic choices, né, que é muito citado pela Suprema Corte, as escolhas trágicas. Uma dessas escolhas trágicas são as decisões monocráticas em matéria que atinge a República como um todo. Agora, falando de eleição em si, né? Tu é pré-candidato ao Senado.
pré-candidato ao Senado. Eu acho que é um grande desafio. Quantos votos aqui no Pará um senador precisa levar mais ou menos para conseguir se eleger? Olha, depende muito da composição partidária, depende muito do momento. Não dá para definir exatamente, mas geralmente é de 800 mil. Quase 1 milhão. Ainda mais que vai ser uma vaga só. É uma vaga só essa. Uma Não é vaga dois, não? só. Não, esse ano é só uma. Fica intermediando. Uma vez dois, uma O vez senador um. ficou 8 anos, né? Isso lá. 8 anos no cargo. Mas eu não costumo pensar nas dificuldades. Eu sempre entendo que os desafios eles existem para serem superados. O desafio é grande, os trabalhos vão exigir um esforço hercúleo, tanto da minha parte quanto da parte daqueles que estão nos apoiando, as nossas lideranças, instituições, igrejas. Eu sou evangélico de nascimento, eu não estou na igreja por conta da política. Eu faço questão de ressaltar. Tem o pessoal que Faço vai questão, na missa pois é, de 4 faço questão anos. de ressaltar que eu não estou na igreja por conta de política. Eu nasci na igreja, a minha família é uma família tradicionalmente evangélica e eu tenho uma entrada muito grande nas igrejas evangélicas e também ministérios independentes. Eu acho que a comunidade evangélica do governo Bolsonaro para cá ganhou um destaque de extrema notoriedade, de excelência e de respeito ao pluralismo religioso, certo? Porque antes você tinha todo um preconceito contra o evangélico. Uhum. E agora, porque você tem um ministro que defende a liberdade religiosa, entre estes o evangélico, você tem uma perseguição ao presidente apenas que ele apoia ou apenas porque ele respeita a liberdade religiosa do povo evangélico. Então, eu diria que a comunidade evangélica será um fator muito determinante nesse meu pleito, como lhe falei, pré-candidato, e a gente ainda vai ter as convenções, tudo vai ser definido nas convenções, todos agora são pré-candidatos, e até lá nós vamos ter um desfecho, eu espero que seja favorável, e que nós possamos, de uma forma mais efetiva, expor também as nossas ideias. Tem uma coisa que sempre me deixou assim irado em igreja evangélica quando a gente ia pro culto. Chega a época de eleição, lá vai o candidato, sobe lá no púlpito e em vez de passar realmente uma palavra, ele vai fazer propaganda política no púlpito da igreja. Que inadmissível. Né? Mais do que isso, são alguns que chegam bem. Ele não vem sozinho, ele vem com uma galera, uns cabos, bem uns 5 cabos lá, fotógrafo e o caramba. Pastor, eu vim deixar aqui uma oferta para a igreja, né? Aí leva o papelzinho, o pacotinho lá. Vamos aqui. Só um minuto, pastor, pode tirar uma foto. Aí ela veio o carro dele, compra de volta. Tirar uma foto da doação que ele fez para a igreja. Cara, tem gente que defende isso, né? Em algumas instituições evangélicas, até aqui em Belém do Pará, essa participação. Olha, não, a gente está apoiando o candidato tal, votem nele, não sei o quê. Para mim isso é um absurdo, né? O que você acha sobre isso? Abuso do poder religioso, é o que eu acho. Pastores que vendem as suas igrejas, pastores que vendem os seus rebanhos, pastores que fazem malversação da sua própria fé. Você precisa respeitar a liberdade religiosa, inclusive os próprios religiosos precisam respeitar os seus credos, os seus valores, os seus princípios. Então, à medida que você tem um líder religioso que utiliza dos seus fiéis, utiliza do seu povo para lograr êxito, realmente você tem um desvirtuamento do processo democrático. E daí está o abuso do poder religioso. É inadmissível. Eu já fui candidato, como falei, a vereador pela cidade de Belém. Nunca subi em nenhum púlpito para pedir voto. O nosso trabalho e foi sempre institucional no sentido de levar o nosso instituto em outras ocasiões, no sábado, no final de semana, fazer uma ação social, falar com a comunidade, jamais utilizar o púlpito, que é santo, para pedir voto, ainda mais para comprar voto de forma, eu diria que simbólica, né? Pega lá o papel do dízimo, esse aqui é o meu dízimo e tal. Na verdade, a gente já sabe o que é o dízimo. Contraponto a isso que o Diogo falou, que é verdade, mas tem um outro lado nessa mesma história, que é o seguinte: eu vi muita gente compartilhando e criticando a questão de
candidatos e políticos que fazem questão de dizerem que são evangélicos, que são católicos, que acreditam em Deus, dizendo que estão se utilizando do nome de Jesus para se promover como políticos. Aí a figura do meme era até Jesus crucificado e a pessoa em cima de Jesus, como se Jesus fosse o palco e ele estivesse se utilizando de Jesus para se promover e criticando simplesmente a participação de cristãos na política. Aí já é uma coisa que pelo menos eu discordo. Eu acho que o cristão tem que sim que se colocar, né? Porque não existe espaço vago na política. Se os cristãos não se colocarem, não se puserem lá para receberem votos e de repente ganhar, outras pessoas que têm os pensamentos avessos aos cristãos vão ganhar. Isso é um fato, uma lógica. É só pensar um pouquinho, né? Então, ao mesmo tempo que tem essa questão do cara se promover de forma indevida, mas o cristão tem que de alguma forma se promover, porque se ele não se promove e não se promove como cristão, vai vir um outro que não é cristão, se promove e ganha. Então, Eu digo... como chegar nesse meio termo ali de se promover como cristão, mas não se utilizar de forma indevida do púlpito? Eu digo que toda autoridade é constituída por Deus. É um versículo, é um princípio bíblico e que eu acredito. Por mais dinheiro que você tenha, por mais fama, por mais nome, se Deus não tiver no negócio, você não vai chegar lá. Então, assim, em relação àqueles que acreditam ou que não acreditam, eu penso o seguinte: o político, o gestor, ele governa para todos. A partir do momento em que eu for eleito, eu irei governar para todos. Se eventualmente Deus me permitir chegar ao Senado, eu serei um senador da República Federativa do Brasil. Eu não serei um senador deste ou daquele grupo religioso, até por um dever institucional, por um dever constitucional. Claro que isso não me impede de expor os meus princípios, os meus valores, e daí a promoção legítima. Eu diria que você tem a promoção, que ela é a promoção legítima, onde você pertence a um determinado grupo étnico, a um grupo social, a um grupo cultural, e você é conhecido como se fosse, por exemplo, o senador cantor, o senador pastor. Outra coisa é quando você utiliza apenas isso, sem nenhum fundamento, sem nenhum conteúdo, para querer chegar ao parlamento. Daí vai da cabeça do eleitor, se quiser colocar uma pessoa dessa no poder. Eu não votaria numa pessoa só porque diz que é pastor. Absolutamente. Exatamente. Tu, tá bom, você tá dizendo que é pastor, mas o que é que tu já fez? O que é que tu tem? O que tu pretendes fazer? Se não tiver conteúdo nenhum, se não tiver história nenhuma, meu voto nunca vai ter. Ainda que se fosse meu pastor, eu não votaria. Respondeu muito bem. É isso aí mesmo. E tu tá agora num novo partido, né? Pois é, eu estava afiliado ao PTB quando eu vim à vereança. Teve uma conjuntura, a dança das cadeiras, eu diria, né? As eleições no Pará estão bastante acirradas, para quem trabalha nos bastidores da política sabe, principalmente a votação para federal, e onde eu estava no primeiro momento, não houve esta vaga no PTB, né, por essa conjuntura. E no caso eu migrei aí para o AGI, que é um partido também de excelência, muito preocupado com a questão do processo democrático, muito bem administrado, por uma pessoa também que eu tenho um grande respeito, que é o Dr. Murilo, pelo Fábio Bernardino. São pessoas que têm envidado seus esforços na administração do partido, e nós estamos aqui para somar, mas sempre visando o coletivo. Sempre visando o coletivo, porque o povo, a comunidade precisa ver no partido um compromisso com a coisa pública, não apenas para a eleição. Porque você tem muitos presidentes de partido que só miram fundo partidário, fundo eleitoral. Só querem um dinheiro quando vai cair na conta para distribuir lá para os seus apadrinhados políticos. E se esquecem da função social que um partido tem na República. Então isso é muito importante. Dentro desse critério, eu avalio para mim como de excelência o partido AGI, o antigo PTC. Para mim é uma honra estar como pré-candidato no partido. Esse partido, ele já teve presidente, né? Era o partido do Collor. Do Collor, partido do Collor. Onde esteve esse não partido? Não tem nada a ver com o Collor. Não tem nada a ver com o Collor, mas... Eu não tenho. Onde esse partido teve esse tempo todo? Porque agora ele se renovou, tem presidente... Era o antigo PTC. Era o antigo PTC. PTC. Onde era esse PTC? O que ele estava fazendo? Porque eu não escutava falar de PTC. Daí é que eu lhe digo. A administração do partido,
ela é decisiva para o sucesso dos seus candidatos. Se o partido não tem uma boa gestão, os candidatos, consequentemente, também não vão ter um bom sucesso nas urnas. O partido antigo é um partido pequeno, uma sigla pequena, de certo modo, e que agora está começando novamente, porque o escândalo do Collor também foi muito difícil, né? Então, deixou ele abalou sem dúvida. Você teve grandes nomes, por exemplo, Clodovil Hernandes foi eleito em São Paulo pelo PTC. Então, você já teve grandes nomes, sim, no PTC, atual Agir, e agora estamos voltando com tudo. Inclusive, vamos fazer uma campanha para a filiação de novos quadros, de novas pessoas que queiram integrar o partido. Inclusive, fazemos um apelo para quem quiser se filiar ao Partido Agir. Não sou presidente do partido, não estou na direção, mas como pré-candidato é um partido que ele abriga a todos e é muito bem administrado. Atualmente, sim, muito bem administrado. Não sei se é essa semana ou se é esse mês o presidente Bolsonaro está em vias de passar aqui dia 28 em Paragominas. Né? Paragominas. Inclusive, estarei lá. Pode já adiantar o que vai acontecer, o que ele vai estrear, quais são os planos aí? Olha, desde já eu aproveito aqui o espaço para convocar as nossas lideranças. Dia 28 estaremos lá em Paragominas com o nosso presidente Bolsonaro. Estamos nessa rota, nesse caminho, por acreditar que é o melhor para o Brasil. Se eu não acreditasse nisso, se eu não estivesse convencido nisso, eu não estaria apostando nessa ideia. Eu realmente estou. Até aqui eu não fui convencido do contrário. Então, dia 28 estaremos lá. Vai ser, na verdade, a inauguração de uma obra em relação ao sindicato. E, claro, os apoiadores vão estar. Vai ser um momento muito interessante, principalmente para quem apoia, né, o presidente. Chama ele para vir aqui. A gente quer arrumar alguém que traga dessa forma. 45 minutos só da agenda dele. Só precisa disso. Quando ele vier aqui por Belém. Quando ele descer do aeroporto. Fala pra ele, o Lula foi lá no Podpah. Exatamente, né? Foi lá. Tem que vir aqui. Claro, é pluralismo político. Pluralismo político. Ele vai ter uma abertura aqui e falar com o público da internet. Não que ele já não fale, né? Ele fala. Sucesso. Mas, de repente, um público... Não, mas eles dizem que são os robôs do Bolsonaro. Tudo pra caramba. Tudo é robô. Né? Tudo é robô, né? Tudo é robô. Bot. Cara, parabéns aí pela coragem. Tem mais alguma coisa que tu queira falar? Que a gente não tocou no assunto? Não, só agradecer. Eu digo sempre que gratidão é um princípio da vida. Então, agradecer a todos os nossos apoiadores, as nossas lideranças, a quem faz o projeto acontecer. Então, eu estou aqui, mas tem pessoas que estão trabalhando neste momento, tem pessoas que estão ligando, tem pessoas que estão nas redes sociais, tem, como eu falei, um grupo de advogados que está cuidando de todos os processos do nosso instituto. Então são essas pessoas que fazem acontecer. Eu quero fazer aqui uma menção honrosa ao Dr. Agenor dos Santos Neto, que é uma pessoa que tem me dado todo o feedback, eu diria, a estrutura, um grande amigo, uma pessoa que Deus colocou no meu caminho. Então, gratidão é essencial. Então, muito obrigado ao meu amigo Dr. Agenor. Perfeito. E aí, como que as pessoas fazem para te encontrar nas redes sociais aí? Pode também? Olha, basta digitar lá Gideon, tem o Instagram, GideonW, vai aparecer lá a minha rede social, tem Facebook, tem Twitter, tem o WhatsApp, que tá o número também nas redes. E é isso. E qual é o número do partido? Porque tu é senador. 36. É o Agir 36. O número de senador na urna é fechado, é o 36 só, né? Não tem mais nenhum. É o fechado, mas a gente ainda vai pensar numa composição aí. Entendi. Mas o nome do partido é Agir 36. É isso. Eu quero te agradecer por vir aqui participar com a gente. Eu é que agradeço. Valeu mesmo. A gente sempre agradece muito, porque como a gente já falou, a gente está no começo. E é muito difícil conseguir pessoas relevantes, ainda mais aqui em Belém. Eu agradeço. Para trazer aqui e participar com a gente. Por isso a gente agradece muito. Boa sorte aí na campanha, que tu possa fazer um bom trabalho, conseguir muitos votos e até se eleger, né? Deus estando na frente, eu acho que tudo é possível. O possível ficou aos homens, o impossível a Deus. Exatamente. Então que Deus te abençoe, que tu consiga chegar e conquistar todas as metas que tu tem se propondo a correr atrás aí, cara. A gente torce por ti. Obrigado. E por enquanto, o único senador que a gente conversou, por enquanto... É o nosso voto. Meu voto é teu. Opa. Se quiser outro, vem aqui, bora ver se vocês vão convencer a gente aí, senadores. Né? Por enquanto, meu voto já é teu, valeu? Obrigado demais. Eu é que agradeço. Graça e paz. E aí, galera, por hoje é só e valeu, até a próxima. Tchau, tchau.